o governo federal anunciou o congelamento de aproximadamente 31 bilhões de reais previstos para a educação pública. A medida, tomada no dia 22 de maio, afetará diversas instituições, dentre elas institutos federais e universidades, como a URGS. Então, nesta quinta-feira, dia 29 de maio, foram realizadas 2 palestras para tratar do assunto, aqui no Salão de Atos da URGS, com a presença de docentes, técnicos administrativos, representantes sindicais e o diretório acadêmico. O evento procurou explicar os efeitos que essa medida pode ter na nossa universidade. Contingenciamento é quando o governo, já tendo liberado o orçamento, ele restringe o uso desse orçamento. Na verdade, ele está impedindo que a gente possa fazer o empenho dessas despesas, que é o primeiro passo para se gastar. Então não significa que ele cortou, mas ele não está liberado. Já o corte não, o corte é efetivamente tirar um pedaço do orçamento que não vai mais poder ser utilizado, dificultando com que a gente consiga honrar os nossos compromissos. Quais são os nossos compromissos mês a mês? Com o pagamento dos terceirizados, limpeza, vigilância, manutenção, né? As despesas também com os serviços que a gente tem, as contratações, né? Que a gente chama dos contratos compulsórios. Então, o restaurante universitário, acesso a dados por meio de softwares que a gente tem, licenças que têm que ser pagas. Para nós, a gente foi pegos de surpresas, né, neste decreto, que foi o decreto 12.448. Ele estabelecia algumas regras da execução do orçamento da universidade e ia fazer com que a gente pudesse ter a restrição de pagar serviços básicos na universidade, né, de todo o Brasil, não é só da URGS. O orçamento da universidade já está bastante restrito, né? Então, é claro que pode-se buscar alternativas, como emendas parlamentares, que tem sido um ferramental utilizado, e no limite tem que espremer despesas, né? Tem que cortar o máximo possível naquilo que a universidade entender ser menos relevante no momento. Diante desse quadro, não há muita saída. Eu acho que é importante para a gente, como estudantes, entender o que está acontecendo nos interiores da URGS, entender principalmente essa questão do orçamento, porque ela nos impacta diretamente, né? E ter um engajamento também e um senso crítico, formar uma opinião sobre o que está acontecendo no ambiente universitário. Eu acho que é um descaso do governo, né? A gente confiou no governo para fazer as atitudes deles e agora teve o pronunciamento ali, teve o encontro dos reitores em Brasília e acho que vai reverter o cenário atual. Na terça-feira foram revertidas 3 ações que tinham sido tomadas. A primeira foi um corte no orçamento das universidades pelo Congresso Nacional, que afetava a URGS em 8,5 milhões. A segunda é que o pagamento não seria mais mensal, mas seria um pagamento em 3 parcelinhas, ou seja, eu tenho contas mensais e eles estavam querendo que eu recebesse o dinheiro em 3 prestações, ou seja, eu não ia conseguir fazer pagar. E a terceira é que agora os pagamentos mensais vão ser 1/12avos, que significa pegar um montante, dividir por 12 e cada vez dar uma parcelinha. E essas 3 ações são fundamentais para que a universidade possa sobreviver. Não estou falando viver, não. Viver a gente vai precisar arrecadar com recursos próprios. Existe uma cultura generalizada de que o Estado deve obter lucro, não é, ou superávit, tá certo? O Estado não é uma empresa, ter déficit não é um crime do Estado, isso faz parte dos governos do mundo inteiro tem. A gente precisa controlar alguns indicadores, eles estão controlados, então há um excesso de restrição fiscal no país já há bastante tempo. Entender o orçamento da universidade é conseguir entender a realidade que a gente tem hoje e as limitações. E por isso, eu acho importante que deste debate que a gente saia organizado, porque a gente já entende hoje que não é suficiente, né? Esses 400 milhões da recomposição não é o suficiente. Nós, do movimento estudantil, sindical, a galera da educação, nós temos falado sobre a recomposição total do orçamento da universidade para que a universidade continue sendo este monte de conhecimento. Hoje no Brasil, mais de 80% de toda a ciência, tecnologia, pesquisa vem dos institutos e universidades públicas. Ou seja, investir nas universidades é investir no desenvolvimento nacional, é investir na campanha contra as desigualdades sociais. Então, isso é o que está em xeque, né? Se o nosso país ele vai ser um país soberano ou não.